Olá! Na aula passada, a gente aprofundou um pouco mais sobre a questão da configuração de rede. Direto ao ponto, o tema da aula de hoje é justamente administração de redes. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é uma má ideia dar o poder de administrador para funcionários comuns numa empresa. Existem alguns problemas nessa abordagem. O primeiro é a pessoa cair num golpe de executar um programa que tem um vírus e instala um vírus na máquina. Isso pode acontecer por phishing, basicamente por meio de uma mensagem de e-mail com um link malicioso, um arquivo anexo. Ou então a própria pessoa, o funcionário, é tentado a instalar aquele joguinho da hora para jogar no tempo livre no escritório. E se for pirata, aumenta ainda mais a chance de pegar vírus. E baixou, instalou, já era, o computador está comprometido. E existe ainda a possibilidade de tentar baixar jogos portable, em que não é necessário instalar o jogo para jogar, mas é algo igualmente perigoso, porque pode comprometer a máquina local. Uma ideia seria justamente disponibilizar um computador separado da rede corporativa para justamente evitar o funcionário cair em tentação. Uma segunda questão é justamente que uma hora ou outra, se for preciso desligar o funcionário e ele se sentir injustiçado, ele pode tranquilamente trocar a senha do computador e não fornecer a senha por pura birra. E no caso, normalmente existe como recuperar a senha do Windows. Contudo, isso não costuma ser possível se a criptografia de disco for ativada. Aí não tem basicamente muito o que se fazer. Possivelmente só com um novo HD ou SSD e uma nova cópia do Windows original. E se o funcionário tiver acesso de administrador, ele também vai poder acessar a EFI, antiga BIOS do computador, e com isso ele pode colocar uma senha de hardware que praticamente não utiliza o aparelho, brica o aparelho. Se a pessoa colocar uma senha, e simplesmente não existe meio que como burlar essa senha de hardware. Existe um conceito acerca de administração de redes chamado Zero Privilege. A ideia desse conceito é assegurar que existam zero privilégios além daquilo que for estritamente necessário. E nesse sentido, eu diria que a tecnologia do ecossistema da IBM parece ser aquilo que está na frente nos dias de hoje, porque realmente assegura que os privilégios eles estejam nas mãos de quem é de direito. E essas pessoas elas não precisam necessariamente ter um conhecimento técnico elevado. No caso, se os donos de um negócio eles precisarem por algum motivo desligar um funcionário, ele consegue fazer isso sem ter uma dor de cabeça maior. Boa parte dos negócios ainda hoje estão muito vulneráveis a uma pessoa que tem o poder de fazer o que quiserem. E tem um cara no YouTube chamado Akita, ele trabalha com questão de desenvolvimento há bastante tempo, algumas décadas. E no canal do YouTube ele defende também essa ideia de que a pessoa ela não deveria terceirizar tudo de tecnologia, porque frequentemente a pessoa ela fica refém desse cara que é terceirizado. E eventualmente se a pessoa precisar desligar essa pessoa, isso pode ser um problema. Se eventualmente for você a pessoa a ser desligada, eu diria para procurar ser liso do ponto de vista da ética. Alerte ao seu cliente que ele deve confiar na pessoa para a qual você vai passar as suas credenciais e então, de fato, passe o controle de tudo que foi combinado inicialmente. Se assegure que nesse processo de passagem de bastão, você tenha certeza que é um desejo real do seu cliente e que exista uma pessoa, se possível, falando pessoalmente com o cliente ou chefe, ou por voz. Hipoteticamente, um cracker, que é o hacker do mal, ele poderia tentar usar de engenharia social para tentar fazer você transferir as credenciais para ele, supostamente a pedido do seu chefe ou seu cliente. Eu diria também que como administrador de rede, uma ideia
é a política de não aceitar senhas fracas e exigir, né, um número grande de caracteres, o que demoraria bastante, né, para ser quebrado por força bruta, né. Ajude, né, por favor, o seu usuário a se lembrar, né, de senhas fortes através de músicas, né. É também, né, uma boa ideia expor, né, à internet um mínimo de serviços e segmentar as redes, né, de modo que se um serviço for comprometido, os serviços restantes não sejam automaticamente comprometidos. Tem também a ideia oposta, né, a quem advoga a ideia oposta, que é a ideia, né, de usar todos os dispositivos em um único ponto de entrada, constantemente defendido e monitorado de perto, no caso, por exemplo, né, usando um sistema como o BSD. Né. Eu diria também, né, que como administrador de rede, você vai precisar conhecer mais sobre a questão da segurança da informação, né, no sentido de entender o que são movimentos laterais, escalação e privilégios. Né. Os movimentos laterais são feitos por crackers e esses crackers eles já têm alguma credencial e usando essa credencial eles tentam comprometer outras contas de usuários comuns, geralmente por meio da engenharia social. Né. Por exemplo, né, o cracker ele poderia enviar um e-mail para o outro, se passando, né, por outra pessoa, pedindo para quebrar o galho dele, né, mandar a senha dele para usar o sistema, para que o chefe não reclame com ele, outra desculpa, né, que pareça fazer sentido. Né. E já a questão, né, da escalação de privilégio, a mira é obter, né, uma credencial de administrador. Né. Aqui eu diria, né, que todo cuidado é pouco e ficando o ideal, né, ficar especialmente atento às últimas vulnerabilidades dos serviços utilizados, né, as famosas, né, chamadas CVEs, como Vulnerabilities Exposures, né, exposição de vulnerabilidades comuns, né, e também as últimas correções, né, dessas vulnerabilidades. Né. Também gostaria de dizer, né, que às vezes o administrador de rede ele precisa dar suporte físico, né, nas máquinas na rede, sendo que às vezes, né, ocorre um mau contato, ou devido, né, a um fio que foi dobrado ou esticado, ou até mesmo a oxidação no conector, e exige, né, que a pessoa saiba pelo menos crimpar, né, um cabo de forma decente. Né. E aprender também, né, a usar um testador pode ajudar, né, a reduzir se o problema é no cabo ou se é um problema, né, no próprio computador. Né. Ocasionalmente também, né, você vai precisar saber como remover malware, vírus, né, de forma manual, né, em todos os computadores da organização. Né. Outra parte, né, do processo de administração, ligado, né, à parte de segurança, pode ser também a questão de analisar o tráfego na rede, né, para identificar anormalidades. E o ideal seria ter, né, um IPS ou IDS para te enviar alertas. Né. Uma outra função, né, poderia incluir a função de auditoria. E, idealmente, né, o auditor deve ser uma pessoa diferente para que não exista, né, a tentação da pessoa de fazer coisas erradas. Né. Uma outra, né, função da administração de redes é justamente a questão da gestão das credenciais e a gestão dos privilégios. Basicamente, né, nomes de usuários, senhas e permissões. Né. Eu diria, né, que você deveria ajudar o seu usuário bastante a se lembrar das senhas fortes, isso é muito importante, através da música. Né. Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Faça votos aí que você tenha condição de ajudar aí seus usuários, clientes, sobre a questão da administração de redes. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.